Estamos de volta com um grande debate especial desse domingo por conta do primeiro turno das eleições. Vocês viram aí, nós tivemos a participação da Gleice Hoffmann, presidente do PT, logo no iniciozinho, fazendo um balanço daqueles municípios em que teve vitória ou derrota do partido, que é o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a gente trouxe muito mais pessoas para bater aqui um papo com vocês. Tem PL, PSDB, PSOL, PDT, e é com a Paula Corade, presidente do PSOL, que eu começo este bloco perguntando. Corade, qual a sua avaliação sobre o segundo turno lá em São Paulo? Aí em São Paulo, né? Você que gentilmente foi aos estúdios da CNN em São Paulo, que conta com o candidato do partido, Guilherme Boulos. Nesses últimos dias a gente viu que o Boulos enfrentou uma acusação falsa promovida pelo candidato do PRTB, Pablo Marçal. Isso gerou uma reviravolta na cobertura das eleições e uma dúvida, né? Se seria definitiva esta informação para a vitória de Boulos ou para a vitória de Marçal. Ficou essa dúvida, inclusive até o último minuto. A gente aí com a apuração de mais de 99% das urnas e ainda não era possível bater o martelo concretamente, né, diante da expectativa de que pudesse haver até uma mudança de posição entre Boulos e Marçal. Na sua avaliação, tem alguma estratégia já pronta para esse segundo turno contra o Ricardo Nunes? Uma pergunta clássica: Boulos vai vencer? Bem, primeiramente, boa noite para você, Basília, para todas as pessoas que nos assistem, para o Marconi Perillo, o Rogério Marinho e o Lupe também. Queria dar boa noite a todos. Primeiro, claro, nós estamos muito confiantes na nossa vitória. A gente acredita que é possível vencer no segundo turno, porque as eleições no segundo turno são outras eleições. A gente praticamente chegou ao resultado do segundo turno, que nos coloca junto com o Nunes como adversário, e a partir disso a gente sabe que outra eleição, vão ter o mesmo tempo de TV, né? O Nunes teve 3 vezes mais tempo de TV do que nós no primeiro turno, então é uma outra eleição. A gente sabe que nós podemos sim arrancar essa vitória, nós estamos muito confiantes que nós vamos vencer as eleições aqui em São Paulo. E o que você acha que foi determinante para a ida do Boulos para o segundo turno nestas eleições? Porque, convenhamos, né? Quem disputa quer ganhar, não quer saber de partida de segundo turno, não quer o segundo tempo aí de um jogo. Acha que vai vencer logo no primeiro turno. O que para você foi determinante, então, para que Boulos não vencesse no primeiro turno e acabasse mesmo como candidato de segundo turno e ainda em uma disputa que não é das mais fáceis contra o candidato da situação, o prefeito de São Paulo? Paula. Bem, durante o primeiro turno nós enfrentamos muitas fake news, ataques muito baixos dos nossos adversários. Nós consideramos o resultado de hoje vitorioso, considerando que o Nunes tem a máquina da Prefeitura de São Paulo, que é o terceiro PIB do país, na mão e está utilizando com muita força. Quem vive em São Paulo sabe que a cidade, nos últimos meses, que passou 3 anos sem prefeito, no último ano o Nunes quebrou a cidade inteira, fez um monte de obras inclusive sem licitação, e transformou a cidade num grande canteiro de obras para tentar demonstrar algum tipo de serviço que ele não tem feito nesses 3 anos como prefeito. Então, a gente enfrentou a máquina da prefeitura, a gente enfrentou a máquina de fake news, da mentira do Pablo Marçal, de ataques extremamente baixos, de um homem violento, grosseiro, e ainda assim chegamos no segundo turno muito próximos do Nunes, que tem, né, que é o mandatário e que tem uma máquina tão poderosa na mão. Então, nós consideramos o nosso resultado vitorioso e nós estamos muito confiantes no segundo turno. Sem Marçal, você acha que vai ser diferente, então, a estratégia do adversário de Boulos neste segundo turno? Para onde vão as estratégias na sua avaliação? Eu fico pensando quais balas, torpedos vocês estão esperando receber?
Bem, como o Marçal não foi para o segundo turno, quem acabou indo foi o Nunes, era o resultado que nós esperávamos e nós nos preparamos durante toda a pré-campanha e também agora nesse período de campanha para irmos para o segundo turno com o Nunes. Então a nossa estratégia ela está dentro do que nós esperávamos e a gente acredita que vai conseguir levar esse segundo turno de uma forma com debate, né? Eu acho que o Marçal provocou um clima político, um clima muito ruim. Então, nós vamos levar o segundo turno com propostas, nós vamos debater o que a cidade de São Paulo precisa e nós queremos dizer que nós temos um programa, que nós sabemos do que mudanças a cidade precisa. E mais do que isso, a gente sabe que o resultado de hoje é o resultado que pede mudança na cidade de São Paulo. Por isso também nós estamos tão confiantes no segundo turno, porque o povo de São Paulo quer mudança e nós temos propostas, nós queremos debater nossas propostas e queremos ganhar essa eleição. Daqui a pouco eu pergunto mais para você, Paula Corradi. Olha, gente, eu estou bem perto aqui do Rogério Marinho, no mesmo estúdio. Então, eu consigo ver daqui, dessa minha posição privilegiada, que ele está com o celular, com folhas e folhas, com anotações do desempenho do PL nestas eleições. Das 15 cidades, ou melhor, das 15 capitais em que haverá disputa de segundo turno, o PL aparece como candidato titular em 9. E isso deixa qualquer dirigente partidário de sorriso, né, de ponta a outra, Marinho. Eu queria que você falasse sobre o contexto geral do Brasil, mas, claro, também do Rio de Janeiro, que é outra capital super importante. O ex-presidente Jair Bolsonaro apoiou Alexandre Ramagem, deputado federal, ex-diretor da ABIN, nesta disputa pela Prefeitura do Rio, mas perdeu. Ele declarou apoio a Ricardo Nunes, em São Paulo, mas resistiu a embarcar nessa campanha com poucos acenos públicos. Olhando agora para o segundo turno, como vai ser, na sua avaliação, a participação do ex-presidente? E olha, para vocês que estão acompanhando a gente aqui desde o iniciozinho, é no mesmo nível da pergunta que eu fiz para Gleice Hoffmann em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando dos grandes padrinhos, o quanto eles estão intimamente ligados, interessados em fazer vencedores os seus aliados políticos. Então, na sua avaliação, como vai ser a performance de Bolsonaro nesta disputa de segundo turno? Basília, primeiro eu acredito que o PL hoje, indubitavelmente, é o maior partido do Brasil. Já tem a maior representação na Câmara, até o final desse ano terá a maior bancada no Senado. Nós tivemos uma estratégia de focarmos nas grandes cidades, aquelas acima de 200 mil eleitores. Um terço dessas cidades, o PL ou foi vitorioso ou está no segundo turno, isso como cabeça de chapa. Em pelo menos mais 15 outras, ele está como vice-prefeito, então quase a metade das cidades brasileiras tiveram a participação do PL. Isso tem sido tão forte, essa identificação com a direita conservadora que o PL representa hoje no Brasil, que os vereadores mais votados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são os 3 maiores estados brasileiros, são do PL. Né? E nós estamos fazendo ainda um balanço em relação aos outros estados, né? Ainda está muito embrionário esse processo, mas está muito claro que o aumento de votação em quase 100% mostra essa identidade, essa identificação da população brasileira com o que o PL defende, o que o PL propugna. Né? Existem hoje pouco menos de 30 legendas que podem ter candidaturas, né? 14 delas passaram na cláusula de barreira em 2022 e algumas se coligaram em fusões, federações ou fusões. Né? Então, nós estamos tendo uma diminuição do número de partidos em função da legislação e uma maior nitidez programática e ideológica. Os partidos cada vez mais mostram os seus programas e o que eles defendem. O presidente Bolsonaro, ele não se escondeu. Ele viajou o Brasil de norte a sul, nordeste, norte, centro-oeste, sul, sudeste. Ele foi a todas as regiões do Brasil. E aonde foi acolhido de uma forma absolutamente entusiasmada pela população. Né? O presidente ele está se colocando à disposição, são 23 cidades
né, onde existe segundo turno que o PL tem candidatos e outras 10 a 12, ainda estou checando aqui, onde nós somos vice-prefeito, inclusive São Paulo. Veja que a grande discussão que aconteceu em São Paulo foi entre a direita e a centro-direita. Se você somar os votos de PSDB Novo, né, e o MDB, nós teremos aí 35% com 28% dos votos do Marçal. São mais de 60% dos eleitores paulistanos que fizeram opção na maior cidade da América Latina por um viés ideológico na contramão ou na contraposição, de forma antagônica ao que defende a esquerda no Brasil, né? Então, eu não tenho dúvida que no segundo turno o Nunes sai com um favoritismo e provavelmente será o candidato eleito. Claro que nós temos uma campanha pela frente, né? Haverá debates, haverá o juízo de valor da população em relação principalmente ao julgamento da administração de Nunes, mas também será levado em consideração, isso eu não tenho dúvida, foi o que já aconteceu no primeiro turno, né? Quem são os apoios, o que isso representa. Nós temos lá o governador Tarcísio, que é o governador que tem feito um extraordinário trabalho lá em São Paulo e se dedicou, se empenhou na candidatura do Nunes, né? Representando inclusive esse espectro de centro-direita, né? Então eu acredito que no segundo turno, Basília, isso vai ter muito a ver com a disposição da própria campanha. Como o presidente Bolsonaro tem várias cidades no Brasil para percorrer, praticamente de norte a sul, e são pouco menos de 20 dias de campanha, é um tiro muito curto, né? Então tem que se verificar na campanha qual é a melhor utilização desse apoio. Se é gravando um programa de televisão, se é indo pessoalmente, ele vai estar à disposição tanto do Nunes como dos demais candidatos de direita, de centro-direita, né, do PL, dos partidos coligados, que estarão aí nessa batalha de segundo turno.